Fala aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar a respeito do nível 974, Kitty's House, a casa da Kitty. Classe de sobrevivência 0, seguro, livre de entidades nocivas. Kitty se traduz para gatinha, mas como Kitty é o nome da própria entidade, eu acho que não faz sentido traduzir. O nível 974 é uma casa de tamanho médio, aproximadamente 90 metros quadrados, com decoração interna predominantemente rosa e não parece haver uma porta física que dê para uma área externa. As janelas do nível simplesmente revelam obras de arte que retratam o que normalmente se vê ao ar livre, porém com um tema notavelmente coquete. Se um item fofo estiver com andarilho, ele tem uma chance de entrar nesse nível ao fazer no-clip. O nível se apresenta de forma diferente para cada andarilho que entra, embora eles geralmente acabem em casas quase idênticas, cada uma com variações sutis que são personalizadas para cada andarilho. Essas variações podem incluir utensílios de cozinhas únicos, porta-retratos vazios decorando as paredes, pôsteres que refletem as memórias de infância do andarilho e outros pequenos detalhes. Embora seja incomum que vários andarilhos ocupem a mesma casa, tais ocorrências podem ser garantidas se todos estiverem segurando o item fofo juntos. Dentro desse nível, os andarilhos podem se lembrar de memórias de infância com mais frequência. As memórias que os andarilhos experimentam são menos nítidas e mais vagas do que quando relembram as mesmas memórias fora do nível. Quando os andarilhos saem do nível, essas memórias geralmente ganham mais clareza. Devido ao seu tamanho limitado, apenas alguns cômodos são acessíveis nesse nível. O nível consiste em um quarto, uma suíte, 2 banheiros, uma sala de estar e uma cozinha com sala de jantar. Os únicos cômodos mobiliados são a sala de jantar e o quarto. O encanamento e a eletricidade funcionam normalmente no nível e há também uma conexão Wi-Fi decente. Todas essas comodidades foram comprovadamente seguras para uso. Os exploradores são encorajados a usá-las enquanto estiverem no nível, pois podem não encontrar outro lugar seguro por muito tempo. A peculiaridade marcante desse nível é a temática e decoração em tons de rosa pastel. As paredes, os móveis e até eletrodomésticos seguem esse estilo característico. Esses itens costumam exibir mascotes familiares das Frontrooms, como personagens da Sunhill e da Sunx. Outros itens com mascotes de infância podem aparecer, mas são menos comuns. A cor predominante das paredes é um tom específico de rosa, conhecido como rosa Baker Miller. Estudos demonstram que essa cor tem efeitos calmantes por curtos períodos. No entanto, após exposição prolongada, ela pode induzir a ansiedade e apenas nos backrooms reduzir a sanidade. Muitos itens consumíveis podem ser encontrados aqui, como Graze Marshmallows e vários tipos de comida normalmente vistos nas Frontrooms. Esses itens estão localizados na geladeira e nas despensas. A comida em si está boa em condições e é completamente segura para consumo. Qualquer coisa retirada das despensas ou da geladeira eventualmente se repõe por meios desconhecidos. Se um andarilho permanecer no nível por um tempo consideravelmente longo, a qualidade nutricional da comida diminuirá, tornando-se principalmente açúcar. Ao se aproximarem da cozinha, os andarilhos podem começar a sentir o cheiro de comidas que lembram refeições que lhes foram servidas na infância. Na maioria das vezes, o cheiro é uma alucinação olfativa, mas há raras exceções em que a refeição estará em uma das bancadas da cozinha ou sobre a mesa. Como mencionado anteriormente, os cômodos não são mobiliados com exceção da sala de jantar e do quarto de tamanho normal. Embora o quarto principal não seja mobiliado, há uma caminha rosa e branca para gatos encostados na parede do fundo do cômodo vazio. A sala de jantar fica ao lado da cozinha e possui um banco estofado de madeira rosa que contorna 2 lados da mesa. O quarto normal tem uma cama de solteiro encostada entre 2 paredes laterais. Há um armário aberto ao lado da porta com uma cômoda dentro. Na cômoda, há várias roupinhas fofas típicas, do tamanho dos andarilhos. Todo o quarto é decorado com muitos bichinhos de pelúcia e alguns pôsteres fofos. Também há uma escrivaninha do outro lado do quarto, paralela à cama. A escrivaninha tem um computador antigo, semelhante a um computador com Windows 95 das Frontrooms, junto com um teclado e um mouse antigo. O computador, embora aparente ser comum, possui propriedades distintas associadas aos seus aplicativos. Ao ser ligado, o computador apresenta 2 perfis de usuário, proprietário e convidado. A senha do proprietário ainda é desconhecida, mas há pistas sobre qual poderia ser ao longo desse nível, bem como o subnível 974.1. A conta convidado pode ser acessada sem senha. Na área de trabalho, há alguns aplicativos que podem ser usados. Apenas 3 deles são relevantes para a explicação do nível: Internet, Dream Sleep e Mail. O aplicativo Mail permite que usuários de diferentes casas troquem mensagens facilmente dentro do nível. Todos os computadores recebem um e-mail ao serem inicializados, enviado por um usuário desconhecido que parece ter bastante experiência no nível. O e-mail fornece aos andarilhos informações importantes sobre o nível e sua entidade, Kitty. O e-mail é o seguinte: Saudações, andarilho. Essa é uma mensagem automática que eu programei para que você receba ao iniciar qualquer dispositivo tecnológico capaz de acessar a internet nesse nível.
Eu entendo que você possa estar confuso ou até angustiado ao se encontrar em um nível desconhecido. Mas não se preocupe, pois você está atualmente no nível 974, ou Casa da Kiri, como é frequentemente chamado. Eu gentilmente compilei abaixo uma lista de perguntas que você pode ter. Peço que as leia antes de prosseguir. Como eu cheguei aqui? Em algum momento, durante a sua interminável caminhada, você se deparou com algo fofo, e como resultado, acordou aqui após levá-lo com você. O que torna algo fofo é subjetivo, não é? Bem, aqui isso não importa. O que importa é que Kiri achou fofo, e agora, o que quer que você tenha encontrado, pertence a ela. Quem é Kiri? Não entre em pânico. Kiri pode ser uma entidade, mas não é uma entidade comum. Em vez de devorar ou matar você, ela simplesmente deseja observá-lo e tomar o objeto fofo que você trouxe para ela. Kiri é aquela sombra que te persegue pelos corredores. Kiri é aquela presença escura, logo dentro do seu campo de visão, que observa você enquanto dorme, e é sua nova amiga que o recebe para ficar o tempo que quiser. Certifique-se de lembrar que você é o convidado dela, e deve tratar a generosa anfitriã com o máximo respeito. Não desrespeite Kiri nem sua casa. Limpe a bagunça que fizer e tente não gritar alto demais quando ela surgir sorrateiramente atrás de você. O que Kiri faz? Além de observar você e de alguma forma reabastecer a geladeira e as dispensas, atualmente é desconhecido o que Kiri faz ou do que é capaz. Como eu saio daqui? A permanência a longo prazo não é recomendada devido à falta de qualquer alimento real disponível aqui. Com o tempo, a sanidade começa a se esgotar e toda a comida passa a se transformar em alimentos açucarados, dos quais não é possível se sustentar. Como mencionado anteriormente, você deve entregar a Kiri o item fofo que trouxe consigo, caso pretenda ir embora. Basta estendê-lo e chamá-la. Ela pegará sua oferenda. Na próxima vez que você adormecer, acordará em algum lugar igualmente seguro. Bom, então provavelmente é a própria Kiri que reabastece a geladeira e as dispensas. Nos backrooms, em alguns níveis, tem muito dessa questão da comida ser reabastecida, mas eu acho que isso é mais um efeito dos backrooms mesmo. Quando a dispensa ou geladeira sai do seu campo de visão e você olha novamente, agora está reabastecido. Mas nesse nível, pelo e-mail, é a própria Kiri que reabastece o alimento. E será também que é a Kiri que coloca a gente no nível? Ela nos manda para o nível 974 só para pegar o nosso objeto, o item fofo, e depois que ela não precisa mais da gente, ela manda a gente para outro nível seguro. A Kiri não é uma entidade hostil, tá? Ela não vai pegar o seu objeto fofo à força ou algo do tipo. Tem muita coisa na internet falando que não pode ficar muito tempo no nível, senão ela fica hostil ou coisa do tipo, mas a gente vai ver isso mais pra frente. A internet é semelhante ao antigo Internet Explorer, mas com muitas pesquisas sendo censuradas ou simplesmente não sendo possíveis de serem realizadas. As respostas fornecidas são frequentemente vagas e não mostram muitos resultados de pesquisa úteis. Às vezes, as respostas são apresentadas em uma linguagem enigmática de origem desconhecida. Apesar de suas limitações, ocasionalmente ela respondeu a algumas perguntas que se provaram informações valiosas para os mistérios dos backrooms. O aplicativo Dream Sleep, quando aberto, exibirá uma tela de carregamento com cores vibrantes e agradáveis, que levará aproximadamente 1 minuto para carregar. Após o carregamento completo, exibirá a mensagem: seus sonhos estão prontos, comece a dormir. Dormir na cama permitirá que o andarilho acesse o subnível 974.1. É importante observar que adormecer em qualquer outro lugar no nível impedirá o acesso ao subnível. Tentar dormir na cama também parece aumentar a produção de melatonina. É importante notar que se o andarilho ainda for uma criança, muitas diferenças serão encontradas. As principais são: a tinta rosa nas paredes não fará com que o andarilho perca a sanidade. A comida não se transformará em puro açúcar até que o andarilho se torne adulto, e Kiri adotará um comportamento carinhoso. Entidades. Apenas uma entidade conhecida reside no nível 974, a entidade conhecida como Kiri. Kiri é uma entidade humanoide de 3,2 metros de altura, com membros anormalmente longos e desengonçados, sem mãos ou pés. Sua pele é preta fosca e tem textura semelhante à do tecido preto mosou. Eu não conhecia esse tecido, mas pelo que eu pesquisei, é um tecido bem escuro, que pode absorver até 99,9% da luz visível. Ela também parece não possuir quaisquer traços faciais, mas presume-se que ela seja capaz de ver, ouvir e cheirar da mesma forma que a maioria dos andarilhos, por meio de métodos alternativos. Ao se mover, Kiri viaja suave e rapidamente, muitas vezes surpreendendo andarilhos que não estavam cientes da sua existência, aparecendo bem próximo deles. A entidade ainda não demonstrou nenhuma forma de hostilidade, optando por perseguir andarilhos enquanto exploram e descansam no nível. Se a agressão for demonstrada contra Kiri, ou se a casa for danificada por um andarilho, Kiri não irá mais persegui-lo. A comida também desaparecerá juntamente com grandes quantidades de sanidade. Outro detalhe importante é que uma entidade chamada proprietário pode aparecer no nível se um andarilho realizar certas ações naquele subnível. Mais informações sobre essa entidade serão fornecidas na página correspondente, ou seja, a página do subnível 974.1. Será que esse proprietário é o cara do e-mail?
Eu acho que a gente vai ter que fazer esse subnível aí, hein, cara. Bases, postos avançados e comunidades. Não existem bases, acampamentos ou postos avançados nesse nível. Entradas. Se um andarilho tiver consigo algum item considerado fofo ao entrar em um nível, existe uma pequena chance de ser transportado para o nível 974, em vez do local que normalmente seria transportado. Então, por exemplo, você tá no nível 0 e faz um no-clip para ir pro nível 1. Só que se você tiver um item fofo com você, existe uma chance de, em vez de parar no nível 1, você pare nesse nível. Saídas. A única saída conhecida do nível 974 é entregando a Kiri o item fofo que você obteve antes da sua visita. Esse item pode ser entregue a Kiri a qualquer momento durante a sua estadia. Ao entregar o presente a Kiri, você adormecerá imediatamente e acordará em um nível seguro. Ele não especifica qual, mas provavelmente é aleatório. E é isso, pessoal. Esse foi o nível 974 das Backrooms, a casa da Kiri. Cara, com certeza um dos níveis mais famosos junto com o nível 0 e com as Pool Rooms. Tem muito vídeo, muito conteúdo sobre o nível 974, é um dos níveis mais icônicos e não é pra menos, né, cara? Olha essa imagem. Essa é a imagem antiga do nível e agora é essa nova aqui. Isso me deixa um pouco chateado, porque essa imagem antiga ela é um tanto quanto nostálgica pra mim. Porque eu lembro que antes de conhecer os Backrooms, eu já tinha visto essa imagem em algum lugar. E é completamente bizarra, né, mano? Olha esse contraste, o quarto todo rosa, bonitinho e na porta essa assombração aí, cara. Mas eu acredito que essencialmente não mudou muito, o nível tá praticamente igual, só mudou a imagem e deu algumas informações a mais. Então a Kiri, ela não te ataca se você fica muito tempo no nível ou coisa do tipo. Mesmo se você tentar atacar ela, ela não vai te atacar, ela só vai parar de te seguir. E ela vai levar a comida também, porque ela para de repor. Então, se é ela quem repõe e ela some, então a comida também some. Não é recomendado ficar por muito tempo no nível, porque a comida perde o valor nutricional e não porque a Kiri vai te atacar. Ah, mas eu vi falando que a Kiri ataca, que a Kiri não gosta que fique muito tempo na casa e tudo mais. Lembrem, versões da história. Wikidot é uma das principais versões da história e eu nunca vi nenhuma wiki de verdade falar que a Kiri faz isso, que a Kiri ataca se você ficar muito tempo dentro da casa. Só vídeos do YouTube Shorts mesmo, que geralmente são próprias versões inventadas do criador de conteúdo que fez o vídeo. Por isso que eu acho muito importante a gente falar de qual Backrooms a gente está falando. Eu falo sobre Backrooms Wikidot, mas se a gente não especifica qual história a gente está falando, a gente confunde tudo, porque Backrooms não é uma única história. Eu gosto de ficar batendo nessa tecla porque é importante, porque senão vira uma bagunça. Inclusive, eu gosto muito dessa wiki. Essa wiki ela é muito bem escrita e muito bem trabalhada. Ela não enche linguiça. As informações apresentadas, todas são relevantes. E a wiki é explicativa, não tem conto, não tem coisas tão abertas à interpretação, tem teorias que a gente pode trabalhar, mas mesmo assim ele não enche linguiça, ele não coloca um poema, um conto inteiro para você interpretar na wiki. E isso é uma crítica que eu tenho a fazer ao Wikidot, é um ponto negativo do meu ponto de vista. Várias wikis que você entra, tem uma história para você ler, tem um conto, um poema, alguma coisa que você tem que interpretar e entender diante do contexto que a wiki te coloca. Eu acho que se eu quero ler um conto, eu vou na página de contos e não de níveis. A página de níveis, de objetos ou coisa assim, eu acho que tem que ser explicativa, objetiva e direta. Em alguns níveis, em algumas páginas, tudo bem, mas tem muitas páginas que são assim. O que você acha sobre isso? Você concorda? Deixa aí nos comentários. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, comenta o que você achou e até a próxima.